Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e vamos à notícia. Trago hoje uma reportagem especial da CNN sobre o amadíssimo governo Lula e os juros mais altos que o Brasil já teve em um século. Sim, os juros mais altos. Para um país de terceiro mundo é maravilhoso, não é mesmo, petistas? Porque, afinal de contas, quanto mais altos são os juros em uma compra, melhor, não é mesmo? Afinal de contas, dificilmente o pobre compra à vista, sempre compra parcelado. Os juros vêm aonde? No cartão de crédito. Ou seja, quanto mais juros, melhor para o comprador. Ops, quer dizer, quanto mais juros, melhor para os bancos. Por isso sempre disseram, os bancos sempre tiveram mais lucros com o governo Lula. Por que será, né? Já viu o pobre comprando à vista? Carro, casa, uma casa, um carro, uma moto, um aparelho de trabalho como um notebook, computador, seus itens do dia a dia, compras no mercado. Já viu o pobre pagando à vista? Porque eu não. Você que está chegando agora aqui no Novo Dia, estamos destacando aqui nessa edição qual será a resposta do governo brasileiro ao tarifaço anunciado por Donald Trump aos produtos brasileiros. Tivemos na noite de domingo uma reunião do presidente Lula com integrantes do governo sobre qual será a estratégia nessa negociação com o governo de Donald Trump. Também temos, nesse momento, a ideia do governo brasileiro de montar um comitê de empresários para ouvir os mais diversos setores da economia que podem ser impactados por esse tarifaço anunciado por Donald Trump. Empresários estão preocupados com os impactos, com o que isso pode gerar também em termos de inflação, porque nesse momento o empresariado já está, digamos, de olhos arregalados diante da taxa de juros que está em vigência aqui no Brasil. Com certeza, mandato único de qualquer empresário é reclamar da taxa de juros alta. Não importa o cenário, todo mundo vai reclamar de um juro em 15%, isso é consenso. A gente tem, claro, justamente este ponto de atenção, que a gente fez uma média nestes últimos dias da taxa Selic dos governos do presidente Lula. Somando os 3 mandatos, ela já é a mais alta do século XXI, está em 12,5% e mesmo com a inflação mais controlada, hoje o juro continua lá em cima nestes 15%, justamente por conta das expectativas. E deixa eu lembrar vocês, quem é que se ferra muito com juros porque os ricos, milionários não fazem pagamentos parcelados porque eles têm muito dinheiro no bolso, né? Então, de toda forma, esses negócios, né, parcelamento e tudo mais, eles dificilmente fazem isso. Por quê? Porque eles têm dinheiro no bolso. Sabe quem é que os juros afetam? Pessoas classe C, classe D, pessoa, nem sei como é que se faz essa nomeação de classe. Mas quanto mais pobre a pessoa, mais os juros ferram a vida dela. Por quê? Por mais que às vezes o pobre tenha um cartão de crédito, porque quer ter um score bom, né, no Serasa, ainda assim, quando vai fazer compras altas, como tem o primeiro carro, um carro mais novo, não faz pagamento à vista. Não faz o pagamento à vista, faz o pagamento parcelado. Eu mesmo já tive que comprar muitas coisas parceladas. O equipamento que eu uso aqui, computador para poder fazer essas gravações para vocês, foi parcelado. Esse microfone, essa câmera, tudo isso aqui, algumas coisas foram vistas, mas a maioria das coisas foram parceladas. Assim como eu, muita gente faz compras parceladas. E sabe quem aqui mais os juros ferram nesse país? Não é o rico, não é a pessoa que é dona de empresa. Não, meu bem, porque essas pessoas, a maioria das delas, pagam as contas à vista. Paga ali, ó. Seja no cartão, no débito, mas geralmente é sempre à vista. Tanto no cartão como no dinheiro. É sempre à vista. Pode ser no cheque, pode ser no que for, mas é sempre à vista. Saber que os juros ferram? Aos pobres. Não são vocês que dizem que o Lula é o pai dos pobres? Pois bem. Por que vocês acham que os juros têm que ser cada vez mais e mais altos logo no governo dele? Se ele é o pai dos pobres, então teria que ajudar os pobres. Então, cadê essa ajuda para os pobres que eu vejo até agora? Cadê? E é sobre as expectativas, Carol, que a gente tem bastante receio. Caso o governo opte pela simples resposta equânime, ou seja, tarifou 50%, eu tarifo 50%, a gente pode ter mais impactos inflacionários, apesar de parte do mercado ter mais crença de que o impacto geral, caso este tarifaço entre em vigor, ele possa ser deflacionário para alguns produtos que pesam mais no nosso dia a dia. Então, no dado de inflação, por exemplo, para carnes, para alimentos, isso pode ser benéfico para a inflação. E no todo, alimentos têm muito peso na cesta do consumidor brasileiro, a gente compra mais alimentos do que compramos outros produtos, isso pode dar uma boa ajudada. Exemplificando para quem está aqui com a gente, o caso do café, que a gente está acompanhando essa escalada dos preços, exportamos muito para os Estados Unidos. Se essa exportação começa a ser limitada para lá, é oferta de mais produto aqui no nosso território, no mercado nacional, e aí o preço cai. Exatamente, mesma coisa com a carne, a gente exporta bastante carne para os Estados Unidos.
Em contrapartida, a gente importa muito combustível. Então, tem coisas que, se o Brasil responder à altura, com 50% de taxas, vão ficar mais caras, aquelas que vão ficar mais. Lembrando que praticamente todos os países do BRICS, onde Lula falou muitas besteiras para o Trump, todos eles, individualmente, cada um, fizeram acordos para reduzir tarifas. Mas o Lula, que se acha ou ser mais inteligente da face da Terra, né, que tem um QI altíssimo, ele, inclusive, né, foi no que falou, aqui é soberania brasileira. É engraçado, né, ele falando de soberania brasileira, porque ele deu pitaco em vários países. Mas os petistas ficaram assim, caladinhos. Eu tenho muitas matérias pra esfregar na cara de cada um de vocês. Luiz dando pitaco em cada país. Agora vocês, não vi comentário de nenhum de vocês. Agora, quando foi o Trump querer meter tarifa no Brasil, você ficava falando, ainda pode mentir com a soberania no Brasil. É engraçado, né, porque quando o Lula foi meter o B dele nos países vizinhos, nos outros países, vocês ficaram calados, né? Cadê a indignação de vocês com o presidente querido de vocês metendo o B dele, dando a opinião dele, pitaco dele em outros países? Cadê? Calados, né? Como sempre. Hipocrisia. Nossa, acho que vocês nasceram com hipocrisia às vezes, né? Porque é a única explicação possível. Baratas. Mas vamos dar uma olhada justamente neste gráfico. Nós separamos uma arte com a média dos presidentes neste. E Bolsonaro foi o pior governo. Aqui é o pior governo. A menor média de juros. Olha só, quem diria, não é? Os únicos que têm vermelhos foram justamente o quê? PT. Quem diria, não é mesmo? Século, dá para dizer desta forma. E um ponto primeiro que eu gostaria de destacar aqui. O FHC foi esse aqui, ó. Peraí, deixa eu voltar aqui. FHC. Aqui. Mas FHC é de direita. FHC nunca foi de direita. FHC foi o que a gente chama de esquerda gourmet. Esquerda que se faz de direita, mas nunca foi direita. Sempre foi esquerda. Tá, nessa mais até pra cima do que pra esquerda, inclusive, né? Primeiro que eu gostaria de destacar aqui, a gente está reclamando de taxa de juros em 15%, é altíssima, com certeza, uma taxa muito restritiva. Mas dá para ver que a média é sempre acima dos 2 dígitos. É difícil o Brasil ter uma taxa de juros que fica abaixo dos 10%, Carol. Por diversos fatores. Tem muito crédito subsidiado, então para Selic efetivamente começar a desacelerar a economia, ela precisa subir muito para bater em parte dos setores que não pagam taxa Selic, que pagam crédito subsidiado. Há uma questão fiscal que já é carregada há diversos anos, que pressiona também a nossa taxa de juros, mas essa é a grande preocupação. A taxa de juros média deste terceiro mandato de Lula, 12,5%. A taxa de juros de Bolsonaro, 6,6%. Lembrando que essa de 12,5% ainda é maior do que a do segundo mandato. Mas é claro, o Pai dos Pobres é um mandato maravilhoso, né, Petitos? É um mandato, nossa, excelente para os pobres, principalmente, né? Porque pobre gosta de comprar tudo à vista, né? Só gosta de comprar tudo à vista, né? Porque o pobre é rico no Brasil, né? O pobre, ele é rico na imaginação dos esquerdistas, inclusive, né? A gente faz um adendo. Aqui tivemos pandemia e o Banco Central levou a taxa de juros à mínima histórica de 2%. Então, na média, nós temos, claro, estes efeitos. Carregada a média para o governo Lula, 15%. E o governo do Anjo teve 6,6%. E o governo do Amor com 12,5%. Eu prefiro muito mais o ódio nesse caso. Temos valores menores desde o ano passado. E lembrar que o amor tá custando caro para o bolso pobre, não do rico, porque rico compra à vista. O rico não tá nem aí para os juros e impostos. Agora o pobre, em compensação, é o que mais se ferra, né? Mas é claro, o governo do amor, e como eu sempre digo, o amor ao nosso bolso e não à nossa pessoa. E foram ali para 10,5%, então na média temos estes 12,5%. Temos alguns pontos de atenção. Dilma 2, a gente teve crise econômica, essa foi fabricada aqui internamente mesmo, e a taxa de juros foi lá para os 14%, em média 13,8%. Para Dilma 1, carregando este bom momento do governo Lula 2, também taxas abaixo dos 10%, mas mesmo nos bons momentos da economia brasileira, lembrando que no governo Bolsonaro estava em 6,6%, que foi o menor valor, né? A taxinha aqui, a menor porcentagem. E é claro que o Lula ia ferrar com tudo, né? Olha só, 12,5%, Lula 3%, Bolsonaro 6,6%. Como eu sempre digo, petistas contra fatos, não há argumentos. Sempre com taxa de juros altíssima, a taxa neutra, que é aquela que nem incentiva, nem desincentiva a atividade aqui no Brasil, não faz a gente nem crescer, nem diminuir. Essa taxa de juros neutra, ela subiu bastante nos últimos anos e ela é bastante elevada em comparação com grandes economias mundiais. E o destaque que eu dou aqui para a FHC e Lula 1. Aqui nós tivemos os primeiros efeitos do Plano Real
e também os primeiros efeitos do câmbio flutuante. O câmbio começou a flutuar em 1999 e a gente teve uma inflação que respondeu a esta flutuação. Também diversas crises, eu destaco aí crise dos asiáticos lá em 97 e também crise da Rússia logo em seguida, que fez com que bancos centrais de países emergentes elevassem as suas taxas Selics para evitar fuga de capitais, evitar saída de dinheiro do país e evitar que o câmbio disparasse consequentemente. Então temos essas taxas altíssimas lá no começo do século, entre 2001 e 2006, mas por conta de uma herança do século passado, do Plano Real, daquelas taxas de juros que superavam os 40%, Carol. Então nós... Só para lembrar, vocês que falam, ai, o governo PT foi o melhor. Olha aqui, Dilma, 9,938, Foi excelente mesmo, viu? Nossa, foi maravilhoso mesmo, na verdade, petistas. Temos essa queda gradual e essa padronização preocupante acima dos 10%, que não é nada bom para a nossa economia. E não é fácil, né? A gente está falando aqui dos empresários sobreviver a uma taxa de juros como essa e também agora com essa ameaça de tarifaço aos produtos brasileiros que são exportados lá para os Estados Unidos. Exato. Pois é, né? Mas o Lula é inteligentíssimo, né, petistas? Inteligentíssimo. E vocês, meus queridos, o que vocês acharam disso aqui? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários e não se esqueça. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e inscreva-se aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ative as notificações para receber mais vídeos como esse aqui. Obrigado por você ver esse vídeo aqui até o final, fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir.